utilizam o litoral do Rio Grande do Sul, mais especificamente o estuário da Lagoa dos Patos, como seu habitat. Conhecido pela maioria como golfinhos e aqui na região chamados de botos, eles são animais extremamente inteligentes e resistentes. Conheça agora um projeto que visa a proteção desses animais. Da Lagoa dos Patos, lugar em que a água doce e a salgada se encontram, proporcionando uma diversidade de ambientes. Lugar também de entrada e saída de embarcações do Porto do Rio Grande. Estamos no extremo sul do Rio Grande do Sul, cerca de 200 quilômetros do Uruguai, um local que serve de abrigo para diversas espécies, uma em especial. Por aqui são cerca de 90 exemplares. Com o nome científico de Tursops truncatus, nós os conhecemos como golfinho nariz de garrafa, mas na região são chamados de botos. E encontrá-los aqui tem um importante significado. Ele representa uma espécie que está no nível mais alto da cadeia trófica aqui do estuário da Lagoa dos Patos, né? Então ele é um bom indicador da saúde do ecossistema. Então a gente acompanhando como que a população de botos que ocupa o estuário evolui ao longo do tempo, evolui em termos numéricos, né? Ele seria um bom indicador de como está o ambiente. Se a população está declinando, alguma coisa está errada com o ecossistema. Se a população se mantém estável, cresce porque o ambiente está adequado para manter essa população, né? Então ele é um sentinela da saúde do ecossistema. E aí a gente decidiu investir bastante energia aí nessa espécie. E como sentinelas, eles se deslocam pelo estuário e pela praia. A presença dos botos na região despertou a curiosidade dos pesquisadores na década de 70. Esse projeto ele é importante porque esses animais são da máxima importância. É um grupo de 100 animais que é onde nós ficamos permanentemente observando o comportamento desse grupo de golfinhos que muitas vezes interagem com populações de outros lugares, mas agora a gente está aprofundando o estudo científico para saber se eles misturam as suas cargas genéticas com outras populações e o quanto que isso vai significar na manutenção desses animais aqui na nossa região. O projeto dos botos ele começou na década de 70 com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, do Museu Oceanográfico. Esses pesquisadores, nos seus primeiros esforços, eles começaram a identificar individualmente esses animais, mas sempre com um esforço de pesquisa muito pontual no tempo. Então, na década de 70 nós tivemos alguns anos onde teve coleta de dados, depois na década de 90 também, e a partir de 2005 essa coleta de dados ela está se dando de uma forma sistemática ao longo do tempo. Mas a presença deles na região do estuário se dá por diversas razões. Então nós temos grande abundância de alimento, proteção contra a predação e também a topografia, o fundo, a maneira como o estuário se dá, a sua conformidade em termos de diferenças de profundidade, faz com que seja mais fácil desses animais capturarem suas presas. Para quem observa de longe, esses animais parecem pequenos, mas eles podem chegar a 4 metros e chegar a pesar 600 quilos. Seu corpo robusto permite as acrobacias espetaculares. Chegam a possuir 44 pares de dentes. Os maiores são os machos e eles vivem em grupos. No nascimento podem chegar a mais de 1 metro e 30 quilos. Os filhotes são acompanhados e protegidos pelas mães nos primeiros anos de vida. E é na fase posterior a isso que eles sofrem a sua maior ameaça. Esse é o período vulnerável, até que ele fique adulto. Então, o maior problema se encontra justamente nessa faixa etária, entre 3 anos de idade até os 8, 9 anos. São os animais que mais morrem,
tanto por mortalidade natural quanto por uma rede de pesca. Entender esse comportamento e minimizar essa mortalidade. Esses são alguns dos aspectos trabalhados dentro do projeto. Para desenvolver essas análises, os pesquisadores precisam sair a campo, o que significa horas de navegação na busca por esses animais. Partindo de 2005, o projeto começou a ganhar força. Integrado ao Laboratório de Conservação da Megafauna Marinha da Universidade Federal do Rio Grande, o grande laboratório desses pesquisadores é o estuário da Lagoa dos Patos. E um dos grandes desafios é fazer um monitoramento desses animais. Os dias de campo iniciam cedo. É preciso organizar equipamentos e estar preparado para passar o dia na água. Como equipamentos principais, o arpão e a câmera fotográfica. A prática permite que os pesquisadores consigam se aproximar dos grupos e fazer a captura das imagens. Tudo com muito cuidado e respeito. A fotoidentificação em si já é um método que tende a não ser muito invasivo, mas para você fazer a fotografia você precisa de uma certa aproximação. Então sempre existe uma preocupação em não cruzar a frente dos animais. Se a gente está há um bom tempo com o grupo e os indivíduos não estão deixando a gente se aproximar, se a gente, toda vez que se aproxima eles mudam de direção ou desaparecem, a gente tem a prática também de encerrar o grupo e partir para um outro grupo para não gerar estresse, né? E o objetivo do projeto é estudar os animais, monitorar a população com o menor impacto possível, né? E é com esse cuidado que eles conseguem os melhores ângulos. O foco são as nadadeiras. Cada boto possui marcas específicas que funcionam como se fossem digitais dos indivíduos. Com essas imagens, eles conseguem determinar quem é quem. Outro método de análise se dá através da coleta de material genético, o que é feito com o auxílio de um arpão. A coleta da biópsia, ela consiste na utilização de um dardo modificado. Ele possui um flutuador, que é para quando a flecha bate no animal, ela cair na água, a gente poder coletar. E esse flutuador ele tem duas funções, uma que é flutuar a flecha depois quando ela cai na água, a outra é ela limitar o quanto que a flecha entra no animal. Então na frente desse flutuador fica uma ponteira, que tem um tamanho que não excede a camada de gordura da espécie, então o dano é mínimo para o animal, ele não chega a pegar músculo. Então ela bate, essa ponteira tem uns pininhos dentro, ela segura, faz o furo, segura e puxa um pedacinho de pele com um pouco de gordura. E o projeto vem expandindo as formas de captação de dados. Os botos possuem uma forma única de comunicação. E a ideia agora é conseguir capturar esses sons para entender ainda melhor o comportamento. Os golfinhos, eles emitem dois tipos de sons principais, que são os cliques, que são chamados cliques de ecolocalização. Eles utilizam esses cliques para ver, é uma forma deles enxergarem o ambiente, né, embaixo da água. E a outra forma de comunicação principal deles são os assobios. Os sons são produzidos de maneiras diferentes, tem a ver com coesão de grupo, né? Com agregação, assim, de um chamado, por exemplo, assim. Já foi reportado que em outras populações de botos do resto do mundo que existe um assobio assinatura por golfinho, né? Então, alguns golfinhos possuem um tipo de assobio, né, com uma característica X que é atrelado àquele indivíduo em especial. Basicamente, assim, até hoje, muito do que se fundamentou sobre a bioacústica foram estudos em cativeiro, né, com indivíduos que estavam presos e tudo, que aí sim se conseguia identificar mais o porquê que ele estava agindo daquela maneira, então, e relacionar isso ao comportamento deles, né. Grande parte da importância da observação bioacústica nessa região específica se dá principalmente para entender como os animais se comportam diante da movimentação de embarcações que se dá no local. O estudo do som e o estudo da bioacústica no estuário da Lagoa dos Patos, que é um ambiente com intenso tráfego de embarcações, tanto de comércio como recreativas, torna esse ambiente um laboratório para se estudar a interação antrópica, a interação nossa, dos seres humanos, com esses animais selvagens que habitam o ambiente, que utilizam o som
para suas principais atividades primordiais para a vida, que são alimentação, comunicação e localização no ambiente. Outro equipamento que agora está sendo agregado às pesquisas é o drone. Sempre que as condições estão favoráveis, o equipamento é utilizado e proporciona uma perspectiva de observação completamente diferenciada. Através dos drones, nós estamos melhorando a estimativa do tamanho populacional, buscando, testando para ver se é possível que a gente possa investir pesado nessa tecnologia, né? Ao mesmo tempo, tentar detectar os animais, ou seja, ver se realmente, será que a gente consegue utilizar um drone e ele consegue substituir ou complementar o que a gente observa em campo, de uma forma que a gente poderia, por exemplo, enviar um drone muitas vezes para fazer uma coleta de dados e que esse drone retornasse para nós, que a gente pudesse usar esses dados para fazer detecção, estimativa de abundância ou coisa do gênero, mas tudo em fase de testes, né? A gente sabe que tem muitas limitações. Então hoje, a maneira como a gente encara o uso dos drones é de uma forma complementar. É uma tecnologia que complementa a observação dos humanos, né? Dos pesquisadores, mas que em um futuro próximo a gente acredita sim que possa ser utilizado de uma forma, às vezes até mesmo a substituir a coleta de dados feita por pesquisadores. Mas mesmo ainda em fase de testes, o drone já tem proporcionado imagens incríveis, como esse flagrante da interação de uma mãe com o seu filhote. Observar, observar. Talvez a palavra-chave do projeto seja paciência. E é com essa paciência que eles conseguem, a cada dia, entender um pouco mais sobre o comportamento desses animais. Conseguiram entender, por exemplo, que aqui estão divididos em 3 grupos. Um se desloca mais para a região norte, outros ficam mais dentro do estuário, enquanto outro grupo prefere a região sul, indo em direção ao Uruguai. E é também do país vizinho que, por vezes, aparecem alguns indivíduos. E tudo que é coletado em campo é analisado em laboratório. E é aqui no Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande que as pesquisas tomam forma. Esse espaço que desde a década de 70 se dedica aos estudos dos oceanos e congrega um universo de informações sobre a fauna marinha. É aqui a sede do projeto Botos da Lagoa dos Patos. Com os materiais na mão, é hora de analisar os resultados. Foto a foto, os pesquisadores fazem as comparações com os animais que já estão catalogados. Os botos possuem marcas muito individuais, que permitem essa fotoidentificação. Geralmente, os machos são os que possuem marcas mais acentuadas. Por serem mais ativos e interagirem mais uns com os outros, eles acabam por adquirir essas cicatrizes. A gente vem para o laboratório e começa a comparar as fotos que a gente tirou no campo com o catálogo que a gente construiu através das fotos das nadadeiras dorsais, né? Então, cada indivíduo tem uma marca individual. Então, como a gente pode ver, esse indivíduo que é bem marcado, então ele ganha ganha um código no catálogo e ele passa a ser um indivíduo reconhecido. Então a gente passa a acompanhar esse indivíduo através das fotografias que a gente tira no campo, né? Então esse é o processo de saber durante uma saída quais estavam, quantos foram reavistados, quantos foram identificados pela primeira vez. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma estimativa de quantos indivíduos tem na população. Não são todos que têm essas marcas, né? Normalmente, eles ganham essas marcas quando eles vão ficando mais velhos, durante as interações com os próprios indivíduos. Então, ocorrem mordidas e, às vezes, pega na parte posterior da dorsal e acaba arrancando um pedaço, como a gente pode ver essas 2 marcas que esse indivíduo tem. E, através dessa fotoidentificação, várias informações conseguem ser obtidas. Caso algum animal seja encontrado morto na beira da praia, eles têm como identificá-lo. É possível também obter uma estimativa de vida, já que eles são acompanhados mensalmente. Através das fotografias, conseguem saber quais as fêmeas que tiveram filhotes e, dentro de toda essa perspectiva, a estimativa populacional. A gente sabe que eles têm um uso diferenciado do hábitat justamente por ter essa identificação individual,
A princípio eles tinham uma distribuição, a população ocupava a área do estuário e a área externa normalmente, mas quando a gente teve uma identificação individual, a gente conseguiu saber exatamente quais indivíduos utilizavam cada área. Então, a partir da identificação individual, a gente conseguiu perceber que alguns priorizam a área do estuário, enquanto outros ficam mais na área externa. Então, a identificação individual é o ponto principal para a saída para vários estudos, né? E a partir das pesquisas foi possível entender que uma das maiores ameaças aos botos são as redes de emalhe. E em 2012, uma instrução normativa criou uma zona de exclusão de pesca. 20 quilômetros a partir do mole oeste, aqui no Balneário Cassino, 20 quilômetros a partir do mole leste, em São José do Norte, e 1 milha náutica mar adentro, a partir da linha de costa. Mas se vários resultados positivos já foram colhidos a partir da efetivação do projeto, eles ainda querem mais. O futuro ideal é que os estudantes que estão vinculados ao laboratório sejam bem formados, porque eles que vão trazer as informações, né, vão gerar as informações e levá-las nas mesas de discussão quando tem que se tomar alguma decisão aí de conservação. E bom, agora manter esses projetos a longo prazo é um desafio, né? A gente sempre tem que estar atrás de recursos, né? Em se tendo esses recursos, né, o objetivo aqui do laboratório é continuar formando recursos humanos qualificados para que eles, então, né, produzam informações de qualidade que virem políticas públicas, né, que virem, então, ferramenta básica para a conservação das espécies, né, que são basicamente políticas públicas baseadas em ciências. Né. É gratificante ver que eles estão conseguindo se manter mesmo com um monte de indústria, com poluição, com um monte de rede no mar, mas a gente vê que ainda falta um pouco assim, a gente conseguir conciliar um pouco mais as nossas atividades humanas com o ambiente, né? Tentar diminuir ao máximo o impacto, né, que a gente gera. Eu acho que o futuro ideal seria, na verdade, conciliar o desenvolvimento humano, as necessidades que a comunidade tem para sobreviver, com um ambiente saudável, né? Um ambiente onde os animais possam continuar com suas atividades vitais, descansando, reproduzindo, se alimentando nessa área, vivendo bem, vivendo com uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que encontrar esse balanço onde os seres humanos possam viver e conviver em harmonia, tanto com os botos quanto com outros organismos nessa área, esse seria o futuro ideal. Só que o futuro ideal, ele vai depender muito das nossas ações. E não só das ações do projeto, nós precisamos sempre nos enxergar como cidadãos. E os cidadãos, então, eu acho que o projeto ele precisa expandir a sua área, precisa expandir, sair de trás simplesmente da ciência e conseguir informar a população para que a população se aproprie dos botos. Porque os botos eles são do Rio Grande, os botos são de São José do Norte, eles fazem parte da vida de todos que aqui estão. Todas as pessoas que utilizam o mar, nessa nossa área, que é uma cidade super marítima, eles convivem com os botos. E eu acho que eles têm que se sensibilizar e nos ajudar. Então, trazer a população para dentro do projeto, trazer a população para perto dos animais, conquistar a simpatia das pessoas pelo ambiente, eu acho que é um dos grandes desafios também que a gente tem pela frente. Somente com as pessoas amando os botos e amando o estuário, que eu acredito que a gente vai alcançar o objetivo maior, que é esse equilíbrio, essa forma de a gente conseguir viver em paz.